boa tarde. Bom, a gente começa hoje a aula capítulo 4, dando continuidade a capítulo 1, 2 e 3, que a gente já viu nas demais aulas anteriores, presenciais aqui na escola. Bom, corta pra mim, o que acontece? Se a gente for parar para observar o que a gente já estudou antes, a gente começou desde percepção do mundo, como os nossos sentidos, eles estão relacionados entre si, para captar, registrar e interpretar informações. Sim, no capítulo 2, a gente começou a estudar como a imagem se forma, a partir do nosso olho. Beleza! No capítulo 3, a gente estudou o quê? Formação de imagens. A gente estudou imagens formadas a partir de lentes, lupas e espelhos. E no capítulo 4, a gente dá um pulo, digamos que, para um aparelho bem mais evoluído, que é o microscópio, a microscopia. Ok, então eu trago aqui para vocês umas imagens. Eu trago para vocês uma folha de uma árvore, onde nessa folha, se vocês pararem para visualizar, digamos que macroscopicamente, ou só a partir da visão que vocês conseguem formar a olho nu, vocês conseguem imaginar uma folha numa estrutura simples, não é verdade? Porém, analisando a segunda imagem, que tem ao lado da folha, vocês têm uma visão macroscópica, uma visão formada a partir de um microscópio. E essa visão, vocês conseguem relacionar só olhando a olho nu uma folha, vocês conseguem interpretar e reconhecer que dentro dessa estrutura fina e que parece ser simples, existe todas essas divisões, todas essas composições celulares. E aí eu trago para vocês, olha, vamos partir desde a folha simples, onde, partindo para a visão microscópica, a gente tem as divisões, ou a composição dessa folha, o design dessa folha, em células. Observem que aí tem como se fosse um monte de bloquinhos que formam essa folha. E esses bloquinhos são que as células, e a gente consegue ver a limitação dada através da parede celular. Logo, em outro corte mais complexo ainda, a gente vê as camadas que formam essa folha. E toda essa visão, todo esse conjunto, todo esse estudo é feito através de um aparelho que é o microscópio. E aí eu paro e pergunto para vocês, bem antes do microscópio, vocês conseguiam ou conseguem imaginar como era a vida ou como que eram os objetos, os seres vivos, além daquilo que vocês conseguem enxergar? Não. Então, esse microscópio, ele veio como uma evolução, um aparelho que permitiu o quê? Um estudo mais amplo, um conhecimento e uma compreensão mais ampla, que permitiu a ciência entender que tudo era bem mais amplo do que até se apresentava num determinado momento. Hoje, a gente tem um exemplo bem típico, como o quê? O coronavírus. É um vírus invisível a olho nu, mas totalmente visível e que permite um estudo bem avançado a partir de um microscópio. É um indivíduo ou é um organismo que pode ou não ser classificado como um ser vivo, mas que só pode ser visto microscopicamente. Ok, então daí vem a importância da microscopia, aonde ela ajuda, aonde ela atua e qual a importância desse aparelho. E como tudo começou? De onde vem tudo isso? Antigamente, assim como vocês estudaram no capítulo 3, que esferas de vidros, seja cristais, sejam formados por quartzo, eles, à medida que era projetado sobre a água, aumentava a visão do tamanho dos objetos. Pedaços de vidro também davam esse mesmo aspecto, assim como as lupas, onde quando você aproxima uma lupa de determinado objeto ou de uma folha de papel que tem escrita, esse tamanho ele é ampliado. Já o microscópio surge a partir daí dessas ideias, através de estudos de lentes aprimoradas. E a partir do microscópio a gente consegue perceber, descobrir e visualizar aquilo que está além dos nossos olhos, além do olho nu. Como exemplo, a gente tem o quê? Vírus, bactérias, entre outros micro-organismos, como os protozoários.
E a partir dele também a ciência vem descobrindo várias outras coisas. Outros micro-organismos, outros vírus, outras bactérias. Ok. Então, a gente traz esse trajeto de onde tudo começou, lá desde a formação da imagem, desde a curiosidade. E aí a gente tem, tudo começou lá na antiguidade, onde foi possível descobrir que todas essas imagens elas poderiam ser aumentadas a partir de vários aparelhos. A partir da antiguidade, o que acontece? Foi descoberto, como eu já disse, que pedaços de vidro sobre um objeto parecia aumentar sua imagem. E através dessa descoberta, foi possibilitado a criação de instrumentos de ampliação de imagens ao longo dos anos, como lupas e lentes simples, até então. Com o passar do tempo, o que acontece? Vários estudiosos ou várias pessoas que tinham curiosidade sobre a ciência e sobre as descobertas começaram a estudar mais e a bolar outros aparelhos na intenção de ampliar essa imagem e de descobrir até onde isso poderia levar. Então a gente tem quem? Zacarias Jansen e Hans, que era pai de Zacarias, onde eles criaram um dispositivo óptico, onde várias lentes foram colocadas em sequência dentro de um tubo. Depois a gente tem quem? Galileu Galilei, que é super importante na formação da imagem, onde ele consegue criar o quê? Um microscópio, que até então não era reconhecido como microscópio, e a luneta criada por Galileu, onde o microscópio, que no início não foi atribuído a ele, permitiu o quê? O aumento de imagens de até 30 vezes. E a luneta de Galilei, que é um aparelho também construído por uma lente convergente e uma lente divergente, que tem a capacidade de convergir ou de divergir imagens, aproximava, criava foco através de um tipo de lente especial, e a partir desse instrumento, ele conseguiu fazer o quê? Foram criadas as primeiras imagens da Lua e do Sol. Olha como é curioso, você traçar um trajeto de um pedaço de vidro, de uma esfera de vidro, até chegar em aparelhos mais complexos. Olha como o homem tem a capacidade de atribuir os estudos e a curiosidade e ir evoluindo com o decorrer dos anos. Beleza! Então, afinal, o que é a microscopia? Eu pergunto para vocês trazendo um trajeto desde um pedaço de vidro até um aparelho mais evoluído. E de onde surgiu essa microscopia? Em 1665, Robert Hooke, ele publicou o livro Micrografia, onde dentro desse livro, ele trouxe algumas descrições fisiológicas de corpos minúsculos obtidas por lentes de aumentos. Beleza. Dentro desse livro Micrografia, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu estudar estruturas de piolhos, pulgas, fungos. São seres totalmente pequenininhos, são seres minúsculos, mas que ele já conseguia traçar uma fisiologia desses seres a partir de quê? Do aumento da imagem. Outra coisa, em 1675 a gente parte com outro acontecimento, onde Leeuwenhoek ele construiu um instrumento óptico com apenas uma lente, capaz de obter imagens com ampliação de até quase 300 vezes. Esse era um microscópio simples, onde até hoje a ciência não consegue explicar como ele conseguia introduzir uma esfera de vidro dentro ou entre duas lâminas. Beleza. Já em 1831, Robert Brown ele viu pela primeira vez o interior de uma célula. E em 1838, Schleider e Schwann, eles reconheceram que todos os seres vivos são formados por célula, onde criam a partir daí a teoria celular. Mas de onde vem a teoria celular e por que célula? Lá no início, Robert Hooke, ele estudou em vegetais as cascas de algum vegetal. E essa casca desse vegetal que ele estudou, chamado hoje conhecido como cortiço, ele percebeu que essa estrutura ela era formada por pequenos bloquinhos, como se fossem unidos entre si. No entanto, esses bloquinhos, que anteriormente eram células vivas, e que no momento do estudo eram consideradas células mortas, ele deu o nome de células, que hoje
traduzido cientificamente, a gente já traz para uma expressão célula. Ok. Então, no início, ele não conseguiu desvendar, ele não conseguiu criar a teoria celular, mas quando Schleider e Schwann, eles conseguem estudar vários outros seres vivos e ver que a formação era idêntica, então ele consegue comprovar que todos os seres vivos são formados por células e a partir daí é criada e aceita a teoria celular. Ok. Todo esse estudo, todo esse pessoal estudando juntos ou trazendo essas descobertas, eles conseguiram alavancar nos aparelhos ópticos e começaram a desenvolver e a criar os primeiros microscópios. Hoje, a gente conhece o quê? 2 tipos, que eles podem ser microscópios ópticos e microscópios eletrônicos, onde o microscópio óptico, que é o mais conhecido, ele pode ser dividido em microscópio simples e microscópio composto. Os microscópios simples, eles são constituídos de apenas uma lente de aumento. E eu posso dar para vocês como exemplo uma lupa, só possui uma lente de aumento. Já o microscópio composto, a gente tem o quê? É um aparelho constituído por mais de uma lente de aumento. Como, por exemplo, a luneta criada por Galileu Galilei. Hoje tinha uma lente divergente e uma lente convergente. Já o microscópio eletrônico, ele é um microscópio mais desenvolvido, mais complexo. E é utilizado também para estudar seres mais complexos ainda. Dividido em 2 tipos também, microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão. No microscópio eletrônico de varredura, os elétrons, olha o nome eletrônico, os elétrons, eles atravessam a amostra do material, gerando imagens de um aparelho plano ou de aspectos planos. Já o microscópio de transmissão, esses elétrons não conseguem atravessar esse material. E aí, como é que ele consegue projetar e formar essa imagem? Como? Eles passam pela superfície, gerando imagens de aspectos tridimensionais e com profundidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar a nossa pele. Se eu colocasse somente o microscópio eletrônico de varredura, ela consegue atravessar, ele consegue visualizar as camadas que tem abaixo da minha pele. Mas se eu usar um microscópio eletrônico de transmissão, ele vai formar imagens de aspecto tridimensional e profundo. Vai ver o quê? O que adentra a superfície, se é mais alta, se é mais baixa, se é desnivelada, se é nivelada. É um estudo mais profundo, é um estudo mais complexo. Dentro desses exemplos, vamos imaginar as paredes do intestino. Através do microscópio eletrônico de transmissão, você consegue visualizar o quê? As microvilosidades, que são as superfícies, como se fossem dobramentos ou saliências da membrana, que tem a função de absorção de nutrientes. Ok? Aqui a gente tem dois exemplos, ou 2 imagens, 2 amostras, uma de microscópio eletrônico, que formam as imagens através ou a partir de um computador, essa imagem é projetada em um computador, e o microscópio óptico, que é um aparelho mais simples, que também você manuseia manualmente, faz o aumento ou a diminuição desse foco nessa imagem, controle de luz, tudo direitinho, e que você visualiza através das oculares que tem nesse microscópio. A aula de hoje, essa breve discussão, essa breve quantidadezinha de informações, a gente termina aqui. E eu vou pedir para vocês não se esquecerem de responder as atividades que estão na plataforma, lá na tarefa online. Não deixar de responder os joguinhos que eu vou estar acompanhando a partir de segunda-feira, que no caso vai ser a partir de hoje. Todos quem estão fazendo e gerando os relatórios. E as atividades que vão estar disponíveis no e-mail ou no grupo de WhatsApp. Até lá, a gente vai se conversando. Qualquer questão de dúvidas, vão mandando mensagem e até a próxima!